E aí, alunos e alunas, tudo bem? Novamente aqui com vocês, professora Larissa, mais uma aula de ciências. E aí, mais uma vez o lembrete, tem feito as suas atividades? Tem entregue nos prazos para os seus professores? A gente precisa desse comprometimento de vocês também, né? Então, seja bem-vindo a mais uma aula e na aula de hoje nós vamos falar sobre elas, as proteínas. A gente já falou, então, em aulas anteriores, sobre os macronutrientes carboidratos, na aula passada sobre os lipídios, as funções, aonde que a gente encontra, a importância deles. Falamos do colesterol, que é um dos lipídios super importantes. E qual que é o objetivo da aula de hoje? É a gente conhecer a importância, a função das proteínas, identificar que alimentos são fontes de proteína, e entender, né, o que acontece com o excesso ou com a carência de proteínas. Vamos lá, então? Então, para começar, as proteínas são moléculas grandes e elas não conseguem entrar nas nossas células assim. Então, elas são formadas por várias estruturas, unidades menores, que a gente chama de aminoácidos. Então, uma única proteína, ela tem muitos aminoácidos, tá? E aí, para ela entrar lá na célula, esses aminoácidos, né, ficam livres e entram dessa forma, tá? Então, ela é formada por várias unidades que a gente chama de aminoácidos. Para que servem as proteínas? Para começar, elas são matéria-prima para que nós tenhamos, então, as células e também para que essas células funcionem bem. Então, elas são estruturais, tá? Essa é uma das funções. Elas participam da composição dos nossos músculos, da nossa pele, do nosso cabelo, das nossas unhas, tá? Então, proteínas, um dos papéis delas é que elas são estruturais. Elas estruturam todas essas partes aqui do nosso corpo. Você já ouviu falar na queratina? Olha só, aqui é um desenho esquemático da nossa pele. Essa camada mais superficial é a epiderme, a camada mais externa. Embaixo aqui, em laranja, essa camadinha laranja contém uma proteína ali que nós chamamos de queratina. Olha só uma imagem de microscópio. Essa bordinha mais bordô que vocês estão vendo, ela é a queratina. Mas e para que serve essa proteína? Ela impermeabiliza a nossa pele. Além de proteger, de estruturar, ela ainda impermeabiliza, ou seja, ela não deixa a água sair e nem entrar ali no interior das nossas células, tá? Então, tanto o cabelo tem queratina, quanto a unha, né, a nossa pele. Então, já sabemos aqui uma função das proteínas. São estruturais, mas não é só isso não, tá? Antes da gente continuar, vamos fazer um quiz aqui. Qual dos alimentos abaixo é rico em proteínas? Mas, professora, você nem mostrou ainda. Não, mas nas aulas anteriores a gente já conheceu os carboidratos, as vitaminas, os sais minerais e os lipídios. Então, você já sabe que alimentos têm esses nutrientes. Então, vai ficar fácil para você, né, chegar a uma conclusão do qual deles é rico em proteína. Vamos tentar? Na alternativa A é o arroz, a alternativa B é o pão, a alternativa C, os ovos ou a alternativa D, a manteiga?
E então, o arroz, nós já sabemos que é um carboidrato. O pão também, né? Por mais que seja um pão integral, mas ele é carboidrato. Os ovos. Ah, mas os ovos, a gema é lipídio. Pois é, mas a parte transparente, a clara do ovo, ela é uma fonte de proteína. E a manteiga é um lipídio. Então, aqui dessa lista, o único alimento fonte de proteína são os ovos, tá? Por isso era a letra C a resposta correta. Onde então mais a gente encontra, além dos ovos, que agora você já sabe? Nós encontramos proteínas no leite, nós encontramos proteína em grãos das leguminosas. Lembram dessas plantas? Falei delas já. São aquelas que dão, né, grãozinhos numa vagem, tá? Então, por exemplo, a soja, a ervilha, a lentilha, os feijões, peixes, carnes, tá? Seja carne branca, carne vermelha, são fontes de proteína, tá? Então, são vários alimentos, tanto de origem animal quanto vegetal. Então, aqui, proteínas de origem animal, o leite, como eu falei, e os derivados do leite também, né? Então, o queijo, o iogurte, os ovos, as carnes, os peixes. E vegetal, muitas proteínas presentes nos vegetais do grupo das leguminosas, tá? Existe também os chamados suplementos de vitamina. Você já ouviu falar deles? Suplemento de proteína, como o nome já diz, suplementar é quando está faltando. Então, eles são recomendados quando uma pessoa precisa ingerir mais proteínas, tá? Seja um atleta, né? Seja alguém que está com uma carência nutricional. Então, a gente não deve, por conta, tomar suplementos de vitaminas ou de proteínas, né? Que é o caso que a gente está falando aqui. Mas onde que a gente encontra esses suplementos? Então, são eles as proteínas do soro do leite, tá? O chamado whey protein. As proteínas da clara do ovo, tá? Que podem ser desidratadas essas proteínas, e aí elas são vendidas, né, assim, na forma de pó, tá? Que é a albumina, o nome dessa proteína da clara do ovo. Existe a proteína da soja, então são suplementos. Nós precisamos quando? Quando há uma recomendação, quando um profissional da saúde nos recomenda, né? Porque há uma necessidade. Se não, em caso contrário, uma alimentação balanceada já vai, né, suprir as suas necessidades. Vamos fazer mais um quiz aqui? Atletas devem ter uma alimentação rica em proteínas e carboidratos. Assim, devem consumir preferencialmente os seguintes tipos de alimento, respectivamente. Vocês lembram o que quer dizer esse respectivamente aqui nessa questão? Quando eu falo respectivamente, quer dizer nesta ordem, como o problema traz para nós. Ele quer saber primeiro a proteína e depois o carboidrato, né? Então, esse tipo de questão, muita gente se confunde só por conta desse respectivamente. Tem que ser nessa ordem. Você tem que marcar a alternativa que contém primeiro uma proteína, depois o carboidrato. Vamos lá ver as opções? Alternativa A, óleos vegetais e verduras. Alternativa B, massas e derivados do leite. A alternativa C, massas e carnes magras. Ou a alternativa D, carnes magras e massas.
Então, se ele tem que consumir bastante proteína e carboidrato, a alternativa que contém primeiro uma proteína é a alternativa D, né? Carnes magras. São carnes vermelhas, brancas, enfim, carnes mais magras que contêm bastante proteína. E qual é a opção, né, do carboidrato? Massas são carboidratos, pães, arroz, né? Mas aqui seriam as massas, tá? Então, as outras opções, por exemplo, a opção A, o primeiro aqui, óleo vegetal, não é uma proteína, e sim um lipídio. Verduras, elas contêm minerais, vitaminas, alguns carboidratos, né? Mas não são fontes de proteína, a maioria delas. Então, por isso que a nossa alternativa aqui era a D, né? Carnes magras são as proteínas e as massas seria o carboidrato desse atleta. Continuando aqui, olha só como as proteínas têm muitas funções. A gente falou da estrutural, né? A gente já conheceu uma, mas vamos ver as outras então. As proteínas, elas também são transportadoras. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas transportam, eu vou te dar um exemplo. Já ouviu falar da hemoglobina, não é? A hemoglobina é o que dá cor vermelha, tá, ao nosso sangue, e ela é uma proteína que transporta o oxigênio. Então, olha só esse GIF aqui, né, representando ali o glóbulo vermelho. Ele é vermelho justamente por conta da hemoglobina, tá? E essa hemoglobina, que é essa proteína aqui, ó, da imagem, ela vai fazer juntamente com os sais de ferro, lembram que a gente já estudou dos minerais, que o ferro também atua nesse transporte? Então, juntamente com os sais de ferro, essa proteína vai transportar, vai levar o oxigênio para todas as partes do nosso corpo, certo? Então, essa é mais uma função super importante. Falando em ferro, temos um quiz aqui. A carência de ferro, um sal mineral muito importante, né? Pode comprometer o desempenho da hemoglobina. E aí, acarreta numa doença bem séria. Nós já falamos sobre ela também. Será que você lembra que doença é essa? Carência de ferro, que acaba atrapalhando o transporte de oxigênio? E aí, a alternativa A é uma gripe? A alternativa B, essa doença é o escorbuto? A alternativa C, essa doença é a anemia? Ou a alternativa D, essa doença é o raquitismo? E então, conseguiu lembrar? A carência de ferro, problemas, né, relacionados aí à carência de ferro, vão prejudicar a hemoglobina e, consequentemente, o transporte de oxigênio. E essa doença é caracterizada como anemia, né? Então, a resposta correta aqui era a letra C. Espero que você tenha lembrado. Outra função importante das proteínas, elas atuam na proteção do nosso corpo, na defesa. Você já ouviu falar, com certeza, ainda mais agora, neste momento que nós estamos vivendo, em anticorpos, né? O que são esses anticorpos? São proteínas especiais que o nosso corpo desenvolve em determinadas situações para combater agentes infecciosos, agentes que provocam infecções no nosso corpo. Por exemplo, quando você acabou inalando, ingerindo uma bactéria, o seu corpo reconhece aquilo como um perigo e aí passa a produzir esses anticorpos, essas proteínas de defesa. Elas atuam em células especiais, tá? E aí conseguem nos proteger, nos defender. Então precisamos de proteínas também para mantermos uma boa imunidade. Outra função das proteínas,
elas são catalisadoras de reações químicas. Como assim? A gente chama de enzimas essas proteínas. E o que elas fazem? Aceleram reações químicas diversas. Olha só a imagem. É como se elas fossem esse sistema de encaixe. Ao encaixar essa enzima em determinadas substâncias químicas, elas aceleram essa reação, tá? Então, é mais uma função que algumas proteínas desempenham. E aí, uma característica de proteínas é a chamada desnaturação. Como assim desnaturação? Quando elas são submetidas a variações de temperatura, agitação ou até mesmo a determinadas substâncias químicas, as proteínas podem desnaturar. Mas o que isso significa? Isso significa que elas podem mudar a sua estrutura, a sua conformação. Olha só a imagem aqui. Isto é uma representação de uma proteína no seu estado normal, quando ela consegue desempenhar o seu papel no organismo. Esta é uma proteína desnaturada. É a mesma proteína, só que aqui desnaturada. Conseguem perceber que a estrutura dela está diferente? Ou seja, ela já não vai conseguir desempenhar o seu determinado papel. Por que o ovo, quando a gente pega, abre ele, a clara, né, que é a parte proteica do ovo, ela é transparentinha ali, e quando você frita ou cozinha esse ovo, ele fica com a sua clara toda branca? Por conta dessa desnaturação. A proteína mudou a sua estrutura, tá? Então é isso que é uma característica que a gente chama de desnaturação da proteína. E aí, a gente vai fazer agora aqui um experimento muito simples, tá? Para te mostrar essa desnaturação. Vamos lá? Eu já tenho aqui, então, clara de ovo. Eu já quebrei o ovo, tá? E aqui é a clara, certo? A proteína, né, a parte que tem proteína é a clara. Por quê? Porque a gema são lipídios, vitaminas. Tá lembrado disso, né? Só tem clara aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de álcool. Por que o álcool? O álcool é uma substância que vai desnaturar essa proteína, tá? Então, vou colocar um pouquinho aqui de álcool. E aí, para acelerar esse processo, por conta do tempo, né, tem outros conteúdos ainda nessa aula para te explicar, eu vou dar uma agitadinha, mas você já consegue ver aí que a clara, né, já está ficando branquinha. Tá vendo como ela está ficando diferente? Eu vou dar uma agitada aqui para que fique bem mais fácil, mais visual aí para você. Olha só. Percebeu que a clara mudou de cor? Que de transparentinha que ela estava, agora ela está toda branca? Por que essa mudança? É isso que a gente chama de desnaturação da proteína, tá? Então, o álcool é uma substância química que desnaturou, alterou toda a estrutura dessa proteína. Por isso que a gente percebeu essa alteração na coloração. Conseguiram visualizar esse efeito, né? Então, lembrando aqui, não é só uma substância química que tem esse potencial de desnaturar uma proteína, mas também o aumento da temperatura, tá? A agitação, né? Então, vocês viram que quando eu mexi ali, ela ficou mais branca ainda. Então, dois fatores alteraram essa proteína. Tanto a questão do álcool, que eu usei, quanto a agitação. Espero que você tenha conseguido compreender, então, né, o que é a desnaturação proteica. Mas e por que eu te trouxe esse experimento? Eu vou te contar o porquê agora. A desnaturação de proteínas, ela altera toda a proteína, certo? Como vocês já viram. E isso pode afetar o funcionamento dessa proteína. E aí que em algumas situações, até mesmo no nosso corpo, isso pode acontecer. E isso não é muito interessante. Olha só, a febre e o perigo da desnaturação de proteínas. Quem de nós nunca teve um episódio de febre, principalmente quando era menor, né? E a mãe, o pai, a avó, o responsável por você ficou desesperado, porque precisava baixar a sua febre.
porque se a febre estiver muito alta, isso é super grave. Muitas pessoas acabam tendo episódios de convulsão, quadros seríssimos com febres altas. Por quê? Se você não sabia, então agora você está sabendo. Olha só que legal. A alta temperatura, ela vai afetar essas proteínas do nosso corpo. E quando acontece esse fenômeno, essa desnaturação proteica, muitas dessas proteínas não vão mais conseguir funcionar. E é por isso que várias coisas graves podem começar a acontecer no seu corpo. Então, quanto que é a temperatura normal? A nossa temperatura normal, né, é uns 36 graus. Até 37,5 é o normal. Acima disso, 38, 38,5, 40 já é febre. E olha que legal, o nosso corpo, eu sempre falo para vocês, né? O nosso corpo é uma máquina fantástica e ele dá sinais quando tem algo errado. E a febre é um desses sinais. Então, se você teve ou está tendo febre, é um alerta, é o seu corpo gritando socorro, avisando que tem alguma coisinha errada. Será que é grave? Nem sempre. Às vezes é uma infecção simples de resolver, que o seu próprio organismo vai combater. Mas, em alguns casos, a gente precisa, né, ficar sim em estado de alerta, certo? Então, a desnaturação pode acontecer por conta do aumento da temperatura e é por isso que a febre é preocupante. Agora, uma questão aqui para você pensar um pouquinho. O que a gente deve fazer em caso de febre alta? Você sabe que condutas, que atitudes nós devemos tomar? Vamos lá, pensa, escreve aí e eu já volto para a gente conversar.
E então, você sabe o que tem que ser feito numa situação de uma febre muito alta? Então vamos dar uma olhada. Primeiro, a gente sempre tenta, né, por métodos naturais, tá? Maneiras, né, naturais aí, por exemplo, um banho, tá? Não é um banho quente, é um banho com água morna, tá? Nem gelada, nem quente, uma água morna. Ficar no local arejado, não ficar cheio de cobertas, tá? Tomar água, ficar em repouso e neste momento em especial, se você desenvolver, alguém aí da sua família tiver febre, isolamento, né? Não sair, ficar em casa, tá? Se a febre persistir, aí sim, nós precisamos diagnosticar essa causa. Nós não, porque nós não somos médicos, mas, né, o médico, um profissional da saúde, precisa fazer o diagnóstico, examinar, né, ver o que está acontecendo, tá? E aí, claro, ele vai te receitar, talvez, né, um antitérmico, um medicamento para baixar a sua temperatura. Lembrando então aqui que a febre é um dos sintomas do coronavírus. Então, neste momento, a gente precisa estar mais atento ainda a quadros de febre. Sempre a gente tem que estar alerta com o nosso corpo, mas nesse momento ainda mais. Então, não quer dizer que todos que têm febre estão infectados com o vírus, né? Não é isso, mas a gente precisa estar atento aos sinais e, caso a febre persistir, consultar sim um médico, certo? Outra função que as proteínas fazem e que é muito importante, juntamente com vitaminas, tá? Com sais minerais, a gente já falou, né? Da vitamina K, do potássio, estão lembrados? Juntamente com todos eles, as proteínas fazem essa super rede, que é um coágulo sanguíneo. O que é esse coágulo? É tipo aquela casquinha de sangue que evita que a gente fique sangrando quando a gente faz um ferimento leve, né? Então, essa coagulação sanguínea é muito importante e aí também tem a participação das proteínas. Então, viram quantas funções as proteínas têm? Muitas, né? Elas são muito importantes. E agora temos um quiz aqui. As proteínas são estruturas grandes formadas por uma sequência de pequenas moléculas chamadas alternativa A, aminoácidos, alternativa B, glicose, alternativa C, ácidos ou alternativa D, monoses? Tá fácil essa, né? Responde aí rapidinho. E então, como eu falei para vocês desde o início da aula, as proteínas são moléculas grandes formadas por muitas unidades repetidas de aminoácidos, ok? Então, a nossa resposta era a letra A. Mais uma questão para você pensar aí e responder. Agora que você já conhece a importância das proteínas, o que você acha, tá? A gente vai falar sobre isso juntos, mas desde já, vamos ver se você consegue fazer essa relação. O que você acha que acontece em casos de carência de proteína? Se a pessoa consumir menos ou não consumir? E que problemas, né, ela vai começar a apresentar? O que você acha? Anota aí e aí eu já volto aqui para te contar.
uma olhadinha então o que acontece em casos de carência de proteína. Flacidez, tanto flacidez muscular quanto de pele, tá? Por falta, né, da proteína estrutural ali. Queda de cabelo, unhas fracas e quebradiças. Muitas vezes quando a pessoa se machuca, faz um cortezinho, demora a parar de sangrar. Sonolência, cansaço, fadiga, né, que a gente fala. Dores musculares, tá? Resfriados constantes, então a imunidade baixa. Esses são alguns sintomas, alguns indicativos de que a pessoa está com uma carência de proteínas. E claro, o excesso também não é bom para o nosso corpo, né? Vai acabar fazendo aí uma sobrecarga nos nossos rins, que vai tentar eliminar aquele excesso de proteínas. Então, como eu já disse, o ideal é um equilíbrio, né? A gente não pode exagerar, ok? Mais uma pergunta aí para você. Analisa esta imagem, esse prato de comida. Um prato, né, de um almoço, um jantar. Identifique destes alimentos desse prato, quais deles são fontes de proteína. Então, lembre que a gente já estudou carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais. Dos alimentos aqui deste prato, quais deles são fontes de proteína? Responde aí. Conseguiu identificar? Então, olha só, os legumes, os vegetais aqui, né? Existe uma quantidade de carboidrato na beterraba, na cenoura, mas aqui essa parte do prato é principalmente vitaminas e sais minerais. O arroz é carboidrato. E o feijão? O feijão é fonte de carboidrato também, é fonte de vitaminas, minerais, né, como ferro, tá?
mas também é fonte de proteína, então o feijão conta. O bife de frango, o filé aqui de frango, fonte de proteína. Então, neste prato, o que a gente percebe aqui de fontes de proteína seria o feijão e também, né, o bife de frango. Como que é a proporção ideal de um prato? A gente já conversou bastante em outras aulas sobre alimentação saudável, né? Então, a distribuição adequada de um prato, de uma refeição, seria mais ou menos assim. Metade, 50% do prato, legumes, vegetais, tá? Sejam eles crus ou cozidos, né? Preparados ali. 25% do prato, a proteína, que pode ser ovo, pode ser peixe, pode ser carne, pode ser uma fonte de proteína vegetal. E os outros 25, carboidratos. Então, esta é a proporção ideal para um prato, né? Que seja uma alimentação balanceada, que forneça tudo aquilo que o nosso corpo necessita diariamente. Mas temos mais uma pergunta para você responder. A dieta vegetariana, ela preza o não consumo de carnes. A vegana, você já ouviu falar em quem é vegano? É aquela pessoa que preza, né, não consumir nada de origem animal. Então, nem ovo, nem leite, nem mel. Agora, para e pensa, se essa pessoa não consome carne ou não consome, né, nenhum tipo de fonte de proteína animal, que alimentos ela tem que ingerir para que ela possa obter proteínas? Vamos ver se você lembra quais são as fontes de proteínas vegetais? Responde aí.
Então, tanto os vegetarianos quanto os veganos, né, eles devem ter uma atenção especial na alimentação para que não venham a sofrer com carência de proteínas. Dá para viver sem carne? Dá sim, mas a pessoa tem que tomar alguns cuidados. Então, ela tem que consumir as proteínas vegetais nas quantidades adequadas. E que alimentos são esses? Se conseguiu lembrar? São os feijões, lentilha, soja, as leguminosas no geral, né? Eles contêm grandes quantidades de proteínas, tá? A pessoa precisa saber balancear as dosagens, as quantidades diárias. Mas se ela opta, né, faz essa escolha, dá sim para viver sem o consumo de carnes, tá? É uma opção de cada um, beleza? E aí, vamos encerrando mais uma aula. O que nós trabalhamos nessa aula? Falamos sobre as proteínas, ela é um macronutriente, então lembrando, um daqueles nutrientes que o nosso corpo precisa em maiores quantidades diariamente. Super importante, porque ela tem inúmeras funções, como a gente viu ao longo dessa aula. Essas proteínas são formadas por aminoácidos, então estruturas unidas, né, que formam uma proteína. São encontradas principalmente em carnes, ovos, leite, queijos, também nos feijões, ervilhas, lentilha, na soja, tem também lá os suplementos, né, que a gente falou. E vimos através da experiência uma característica das proteínas que é a desnaturação, ela transformar toda a sua estrutura, tá? Então, agradeço novamente a sua atenção, te espero na próxima aula, fiquem bem e se cuidem.